Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de The Orville, que chama The Mortality Paradox, o paradoxo da mortalidade. E é um episódio extremamente esquisito. Eu adoro episódio esquisito, porque eu acho que grande parte da ficção científica vem da paixão pela ficção científica, vem justamente dessa sensação de que diabos está acontecendo? Que coisa estranha é essa? O que é isso, né? Também essa é uma parte dali da vontade, da curiosidade, né, do estranho, né? O que é isso? Vamos cutucar para ver o que é, vamos investigar, né? E tentar descobrir o que está acontecendo por trás disso. É um episódio que começa ali com a Tala voltando das férias dela e falando que ela encontrou um sinal Kaylon na região e tal, mas que ela fez um relatório e tal, e a princípio isso vai ser resolvido depois lá, e tudo bem. Eles continuam vagando ali pelo espaço e tal, e eles encontram um planeta que deveria ser um planeta deserto, mas não está deserto. É um planeta que agora parece que está super desenvolvido, né, com tecnologia equivalente ao século 25, né? Então, tecnologia equivalente a deles, basicamente, até um pouco mais avançada que a deles. Então, vamos investigar. Eles tentam comunicação com o planeta, ninguém responde. Então eles pegam uma shuttle, né, uma navezinha auxiliar, e decidem descer até o planeta. Quando eles chegam lá, a cidade que deveria existir não existe, e eles se encontram no meio de uma floresta imensa. Nem a floresta deveria existir, deveria ser um planeta deserto. E eles começam a investigar. Eles encontram no meio do nada um colégio, como se fosse final do século XX, comecinho do século XXI. Então, esse colégio não deveria estar ali. Vamos investigar, né? Então o episódio começa a colocar essa sensação de o que diabo tá acontecendo aqui, né? E nesse episódio tem o pessoal, os valentões da escola, que vão lá e pegam nessa parte do episódio, né? Tem os valentões que pegam o Malloy ali, o Gordon no banheiro, e batem nele, porque ele tem que entregar o dinheiro pro fulano lá, o chefão deles e tal, o líderzinho deles, e eles ficam nessa sensação de, nossa, o que tá acontecendo? Então tem ali uma relação com uma referenciazinha ali, tem aquele clima daquele filme, né, Te Pego Lá Fora, né, o filme dos anos 80 lá, que foi super famoso, né, então tem um pouco dessa pegada, assim, e eles querem sair, mas a única explicação que eles têm, a única pista que eles têm é justamente esse chefão, né, dos valentões aí da escola. Então eles vão tentar falar com ele. Quando eles chegam lá, é um monstro gigantesco e tal, e eles começam a brigar com o monstro ali, fugir e tal, aquela coisa toda. Um monstro que parece um Rancor ali, né, do Star Wars, né, pega ali o Gordon e vai matar o Gordon, né, e nesse momento os olhos do Gordon ficam opacos. Então, o que aconteceu? No final das contas, eles conseguem fugir, e eles fogem justamente por uma porta e eles caem dentro de um avião. Então muda completamente o cenário. Então eles já começam a, obviamente, desconfiar de que estamos numa ilusão, né? Só que os machucados do Gordon são reais. Então alguma coisa está acontecendo aqui. Os machucados são reais. Tudo bem, tudo isso eles continuam. Então agora essa parte do avião meio que apertem os cintos que o piloto sumiu, porque o piloto do avião desaparece. Então o Gordon tem que ir lá como piloto, tomar as rédeas do avião para o avião não cair e tal. Enfim, o avião vai sofrer um acidente, vai cair, e nesse momento os olhos do Mercer ficam opacos e por um segundo, assim, depois volta, ele sofre um acidente e aquela coisa toda. Acabam indo para um outro lugar e eles estão agora num mortuário Moklan, e nesse mortuário eles encontram ali num dos caixões que ficam suspensos assim no ar, um Bortus, né? E o Bortus tenta enforcar o Bortus e os olhos do Bortus ficam opacos. Então todos os tripulantes ali da equipe de desembarque começam a passar por essas situações de quase morte. Enquanto isso, na Orville, o Lamar, que está ali capitaneando a nave nesse momento, tá no controle da nave, tá tentando contato sem sucesso, acaba mandando uma segunda equipe de desembarque para procurar a primeira. Aquela personagem nova, obviamente Shia e tal, não, a gente não pode confiar no... Porque o Isaac, ele vai falar, não, mas não é seguro mandar uma segunda equipe e tal, não sei o que lá. Ela intervém e acaba falando que a gente não pode confiar no Isaac, aquela coisa toda. E o Lamar acaba também
sendo influenciado ali por ela e acaba mandando a equipe de desembarque. A equipe de desembarque desce no planeta, encontra outra nave exatamente onde deveria estar, mas nenhum sinal da tripulação. Ninguém sabe o que aconteceu. A doutora Finn que desce e tal, junto com o Isaac, 2 camisas vermelhas aleatórias, que não morrem por sinal, acabam voltando para a nave sem grande sucesso. Enquanto isso, o pessoal vai lá, passa por mais situações de quase morte, com um bicho tipo um Cthulhu debaixo do lago ali, aquela coisa toda, e eles não sabem o que está acontecendo. Eles encontram um transmissor ali que parece que cria um holograma, e no final das contas eles acabam destruindo aquilo, e toda a simulação some ao redor deles. Você acha, ok, então tá quase resolvido já o episódio. Eles pegam os cacos ali do que sobrou desse projetor holográfico aí e levam para a nave. E aí a doutora Claire começa a ver que existe realmente sinais químicos, né, no cérebro deles de todas as experiências que eles tiveram. Então aquilo realmente aconteceu, né? O cérebro produziu aquelas memórias, né, sobre o que eles passaram. O cérebro, existem resquícios, né, no cérebro. Enquanto isso, eles cuidando ali do projetor, dos restos desse projetor holográfico, eles entendem que é uma tecnologia que, além de criar a holografia, eles alteram também os sentidos, né, das pessoas que estão vivenciando a holografia, né? E nesse momento tem uma leitura de se os nossos sentidos, né? Nós experimentamos o mundo através dos nossos sentidos, através da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar e do nosso tato. Se a gente tem os nossos sentidos alterados, a nossa percepção de realidade muda automaticamente. A gente não tem como saber o que é real ou não. Então o que essa máquina faz é justamente isso. Ela muda todos os nossos sentidos. Tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe é falso, né? Não é real. E nesse momento eles estão falando ali com a União para mandar o pessoal para resgatar esse equipamento que eles acharam, tal, para levar para estudos, né? Porque eles veem resquícios de tecnologia Kaylon nessa máquina, né? Nesse projetor. Então vão levar para a União continuar estudando e eles continuarem na missão deles. Nesse momento, chega ali a nave que ia resgatar, pegar as peças, coletar as peças, e o Isaac pula na frente e fala, não, são esferas Kaylon, né? Não são naves da União. E de novo aquela personagem nova fala, não, a gente não pode confiar nele e tal, aquela coisa toda. No final das contas, era um cilindro Kaylon mesmo, e existe ali uma perseguição e tal, que leva a um take genial, que é a nave Kaylon, o cilindro Kaylon ali, a esfera Kaylon, aliás, de frente assim para Orville, né, travada assim em cima. Muito legal aquele take, muito bonita a cena, assim, super tenebrosa, assim, que você fala, nossa, não tem mais como escapar, né? E nesse momento descobre-se que existe uma nova simulação. Então, quando eles achavam que tinham saído da simulação, existe uma nova simulação por cima deles, meio como uma segunda camada da Matrix, né? Assim, então existe a camada de segurança, né? Para eles não escaparem da ilusão. E aquela Talia que estava com eles, na verdade, era um outro ser, né? Quem entrou na nave no começo do episódio não era ela já era um ser simulado. Então tudo que a gente vivenciou até agora no episódio é falso, e o episódio funciona metalinguisticamente, porque como que nós sabemos o que é real no episódio? A partir do que o episódio nos dá, a partir daquilo que os nossos sentidos captam do episódio. Só que se tudo aquilo for simulado, a gente não tem como saber o que é verdade. Então é um episódio super inteligente, super esperto nisso, porque ele manipula a nossa percepção do episódio justamente para nos dar a surpresa agora no final. E não para por aí. Esse novo personagem que aparece, que agora tem uma roupa meio Tron, né? Lembra bem a roupa do Tron. Começa a argumentar, né, que eles já se encontraram, que eles são amigos antigos, né? E então uma referência ali ao 12º episódio da primeira temporada, né, o Idolatria Insana, que é o episódio onde existia aquele planeta que mudava de dimensão, né, um planeta multifásico, né? Então ele passava 11 dias na nossa dimensão e passava 700 anos na outra dimensão. Então a cada vez que o planeta passava
pela nossa dimensão, ele estava 700 anos mais adiantado, e fez com que a Kelly criasse sem querer, né, criasse uma religião toda nesse planeta. O Isaac vive dentro desse planeta 700 anos, porque como ele é um robô, ele não envelhece, né, então ele pode ficar ali no planeta durante muito tempo, e aquela coisa toda. Então ele presencia o desenvolvimento dessa sociedade. Bom, resultado agora, essa sociedade já está 50 mil anos no futuro, então eles basicamente atingiram a imortalidade. Com isso, esse episódio nos introduz o quê? De Orville, né? Porque é uma espécie tão evoluída, tão lá à frente, né? Tão superior tecnologicamente, que eles atingiram a imortalidade, né? A tecnologia deles permite com que eles tenham se tornado seres imortais. E com a imortalidade vem o tédio, né? Vem aquela... A gente não tem mais o que fazer, a nossa vontade de continuar, a nossa vontade de se desenvolver, a nossa vontade de sobrepujar alguma coisa não existe mais, e nós não temos mais o contato com a mortalidade. Então justamente o que eles queriam era vivenciar a mortalidade mais uma vez. E aqui mais uma referência àquele filme da Catherine Bigelow, né, O Estranhos Prazeres, né, Strange Days, que o pessoal justamente ia lá e eles tinham uma espécie de uma tiara que o pessoal ia fazer esportes radicais e tal, não sei o que lá, acabava morrendo, então o pessoal vendia, né, essa memória da pessoa no momento da morte, né? Então a pessoa, o cara ia assaltar ou ia tomar um tiro, tava gravando na memória dele, eles iam lá e depois vendiam, né? Pirateavam, tinha os hackers, né? Que pirateavam essas memórias no mercado negro, justamente para as pessoas experimentarem, né? Vivenciarem o momento da morte sem precisar morrer, né? Então é justamente o que essa espécie que se desenvolveu ali em cima da religião da Kelly eles querem presenciar a morte, né? E ter contato com a mortalidade de novo. Então, o paradoxo da mortalidade, né? Quando nós não temos mais o medo da morte, nós expurgamos a morte da nossa existência, nós sentimos falta dela porque nós ficamos entediados, né? Com a nossa... com a possibilidade de tempo infinito, né? De não finitude da existência. Final do episódio, como toda boa ficção científica, episódio de televisão de ficção científica, tem que terminar com um diálogo, né, tentando dar uma interpretada no que aconteceu, tipo, nossa, escapamos de uma aqui, que, né, como é que a gente viveu, né, o que a gente experimentou com essa nossa vivência aqui, né, e os personagens discutindo ali a respeito da mortalidade, né? E o Bortus coloca, não, mas a mortalidade é um rito de passagem e tal. E o Mercer coloca a contrapartida de que, não, sim, essa é uma visão, mas eu queria saber o que acontece, né? E a Kelly coloca, né? Então você quer ser imortal? Ele fala que sim, quero ser imortal, só para saber o que vai acontecer, como que as coisas vão acontecer, né? Então essa vontade de saber qual é o futuro, o que vai acontecer depois dos nossos atos, né? A gente toma uma atitude agora como sociedade e a gente se desenvolve. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, como seremos, né? O que vai acontecer depois do que nós fizemos agora, né? Então é uma perspectiva legal, né? De a exploração máxima, né? Explorar além do limite, né? Além da fronteira da nossa vida, né? Da nossa finitude. Será essa a fronteira final, né? A última fronteira, o que é a fronteira da mortalidade em si, né? Não é mais uma fronteira física de espaço, sim uma fronteira de tempo, né? O nosso limite de tempo existindo. Muito legal o episódio, um monte de referências legais e um tema muito bacana, e introdução, né? Introdução e reapresentação de personagens que a gente já conhecia. Nós já tivemos contato com essa espécie antes, lá na primeira temporada. Eles retornam como uma nova coisa, porque eles evoluíram tanto que eles não são mais as mesmas pessoas, né? Eles são outra espécie agora, tão evoluída que se tornaram outra coisa. E eles saem com a promessa de que nós nos encontraremos de novo. Então, se ainda nessa temporada, ou talvez numa outra temporada, enfim, lá pra frente,
nós veremos essa espécie de novo, provavelmente mudada mais uma vez, né, como uma nova forma. E eu acho legal que agora a gente tem então o relativo ao que nesse episódio, nesse universo do Orville, né? Então a gente pode ter um imortal entediado ali querendo apurrinhar o Capitão Mercer e a tripulação da Orville e causando ali problemas e gerando aventuras legais pra gente conseguir vivenciar novas experiências, né? Eu achei muito bacana o episódio. Enfim, a questão ali com o Isaac continua, né? O pessoal duvidando ali da lealdade do Isaac, se o Isaac tá realmente do nosso lado ou não, né? O pessoal sempre tem essa ambiguidade aí com ele, a gente pode confiar, não pode confiar no Isaac. Enfim, eu acho que é um tema legal também, né? Para ser sempre desenvolvido e que está sendo desenvolvido com o passar dos episódios. Então isso é sempre bem bacana. Enfim, super empolgado, gostei muito desse episódio e justamente por ele ser um episódio inesperado, ele começa de um jeito e termina de outro jeito que a gente não imaginava, né? Um episódio que consegue manipular ali a nossa percepção do que realmente está acontecendo. Muito bacana. Orville sempre ali no topo do jogo, né? Sempre mostrando como que se faz de verdade. Muito bom. Enfim, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.